Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12, até o versículo de número 28. Amém? Vamos ler. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis uns submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, e esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém? Irmãos, estamos aí durante um tempo discorrendo sobre essa carta tão bonita. Só quero fazer uma retrospectiva e expor um pouco esse final da carta. Os irmãos sabem que Paulo escreveu essa carta da cidade de Corinto. Na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo passou por Tessalônica. Tessalônica é a capital da Macedônia, uma cidade grega importantíssima. E ali Paulo fica por pouquíssimo tempo. Atos capítulo 17, o texto diz que por 3 semanas Paulo pregou, arrazoou e proclamou o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que alguns judeus na cidade, eles ajeitaram com a turba malandra, a malandragem da cidade, pagaram para que eles causassem um alvoroço em torno da pregação do evangelho. Eles então entraram na casa aquele que foi o homem que abriu a sua porta para Paulo, a casa de Jasson, e Paulo não estava lá, mas eles conduziram Jasson ao tribunal e ele teve que pagar uma fiança para poder sair de lá. A cidade toda se alvoroçou e os irmãos ficaram com medo, então tiraram Paulo de Tessalônica. De Tessalônica, a Bíblia diz em Atos 17 que Paulo foi para a cidade de Bereia. Em Bereia ele prega o evangelho e o texto diz que os crentes de Bereia eram mais nobres do que de Tessalônica, porque enquanto Paulo arrazoava e pregava com respeito às escrituras do Velho Testamento, o texto diz que eles conferiam na Bíblia deles, no Velho Testamento na época, tudo aquilo que Paulo dizia se era verdade. Paulo, quando sai de Bereia, ele vai para uma grande cidade que naquela época já estava em declínio, que foi o grande centro da filosofia grega, que era Atenas, cidade de Platão, cidade de Sócrates, cidade de Aristóteles. O berço da filosofia moderna começou na cidade de Atenas, mas que nos tempos de Paulo já era uma cidade em declínio. Paulo então chega em Atenas e ele fica horrorizado, a alma dele perturbada, porque ele vê que a cidade era profundamente idólatra. Havia uma idolatria terrível na cidade. Existiam tantos deuses na cidade, mas tantos deuses, porque o panteão greco-romano se uniram e, vocês imaginam, tinha Deus para tudo. Como hoje, por exemplo, é na Índia, existe um Deus para tudo. E Paulo então passa pela cidade, a alma de Paulo fica perturbada e ele vê uma pedra que eles colocaram lá como se fosse assim: se tiver um novo Deus, a pedra já está aqui, pode colocar que a gente vai saber dele. E nessa pedra estava escrito: ao Deus desconhecido. Por quê, pastor? Por causa disso mesmo. Se chegar mais um pregador de um outro Deus, já tem a pedra prontinha. Então nós vamos ter mais um Deus aqui na cidade.
o apóstolo Paulo, de forma muito inteligente, em Atenas, ele pega esse gancho e ele fala: olha, esse Deus desconhecido que está aí é o que eu vou falar para vocês nessa minha passagem. E ele, irmãos, prega um sermão belíssimo sobre o Deus que criou todas as coisas. Através dele nós nos movemos, nos existimos. E Paulo então prega a palavra em Atenas. O texto diz que algumas pessoas creram, outras pessoas não creram. E quando ele falou da ressurreição, eles falaram: olha, nós vamos ouvir você em uma outra ocasião sobre isso. E Paulo então, ele passa um tempo na cidade de Atenas, ele prega no Areópago, que era o lugar dos debates filosóficos. Existe até hoje as ruínas do Areópago, lá em Atenas. E o apóstolo Paulo então vai para a cidade de Corinto, cidade belíssima, cidade grande. Corinto era mais ou menos hoje no Brasil uma São Paulo. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade que tinha, infelizmente, uma fama terrível de ser uma cidade muito imoral. Corinto era uma cidade que tinha o templo de prostitutas cultuais e graçavam uma imoralidade muito grande, escolas filosóficas. Alguns estudiosos dizem que na época de Paulo, em Corinto, tinham mais de 14 escolas para se estudar filosofia. Era uma cidade que se jactava de ser uma cidade intelectualmente avançada. E Paulo chega nessa cidade, irmãos, uma cidade grande, e ele então começa a pregar o evangelho em Corinto. Corinto, Paulo permanece, como diz o texto de Atos, capítulo 18, 1 ano e 6 meses. Paulo prega a palavra de Deus na sinagoga, depois ele é expulso da sinagoga. O texto diz que eles blasfemam contra ele, contra Deus, porque ele prega Jesus, e ele então vai pregar o evangelho num outro lugar. O texto diz que uma pessoa que era o principal da sinagoga abre a casa para o apóstolo Paulo pregar nesta casa, e essa casa se torna então o berço daquela grande e importante igreja, da qual o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas. Os irmãos sabem disso. 2 estão preservadas na nossa Bíblia e 2 se perderam. Foi uma igreja que Paulo amou muito, uma igreja pungente, uma igreja cheia de dons, mas também uma igreja cheia de problemas. Se você ler, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo escreve aquela carta para resolver problema. Resolver problema. Aquela igreja tinha problemas terríveis, porque veio de uma cultura completamente imoral, avessa ao evangelho, filosoficamente soberba. E Paulo então, irmãos, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, dando algumas instruções, porque existiam muitas lutas e dificuldades na igreja. O apóstolo Paulo permanece lá por um tempo, e quando ele estava em Corinto, ele envia Timóteo a Tessalônica, porque ele estava preocupado com aquela igreja. Uma igreja jovem, uma igreja que ele teve que sair de lá às pressas. E ele preocupado, irmãos, com aquela igreja, a gente vê o coração pastoral do apóstolo Paulo. Paulo não era só um missionário, ele era um pastor zeloso, ele era um escritor inspirado. E o texto diz que Paulo então envia Timóteo para Tessalônica. A primeira carta aqui que nós lemos, estudamos essas quintas-feiras, fala sobre isso. No capítulo 3, se você não precisa abrir, mas no capítulo 3 dessa carta, Paulo fala, por causa, do cuidado que ele tinha por essa igreja, a preocupação que ele tinha por essa igreja. No capítulo 3, no verso 2, ele fala que ele envia Timóteo para saber notícia deles, porque o coração de Paulo estava preocupado, ansioso, porque ele tinha saído daquela igreja, meio que fugido da cidade, e ele fora impedido de voltar. Inclusive, nessa carta, quando Timóteo chega na cidade de Tessalônica, e ele então fica um tempo lá, e Paulo em Corinto, e ele vai para Tessalônica. Timóteo chega lá nas Plagras de Tessalônica, e quando ele volta para Corinto para contar para Paulo como estava a igreja, o coração de Paulo se enche de alegria, porque ele viu que na realidade a graça de Deus opera na vida daqueles que o Senhor Jesus alcança, e essa graça estava operando na vida dessa igreja. Quando Timóteo retorna de Tessalônica com as notícias para o apóstolo Paulo, ele então escreve essa primeira carta que vocês têm na Bíblia.
Ele escreve essa carta e, através de uma pessoa, ele manda essa carta de volta à igreja de Tessalônica, depois de receber as notícias do apóstolo Paulo sobre a condição dos crentes. É claro, essa carta não é uma carta de uma igreja perfeita, mas me chama muita atenção, irmãos, porque no capítulo 1, no verso 7, o apóstolo Paulo diz que eles se tornaram modelo de todos os crentes da região da Macedônia e da Acaia. Está aí no capítulo 1, no versículo 7. Eu fico assim, maravilhado, porque uma igreja jovem, uma igreja que não teve uma assistência durante muito tempo de um líder, de um obreiro, a graça de Deus operou de uma forma tão majestosa, que essa igreja, diz Paulo, se tornou o modelo. A palavra modelo aqui no grego é a palavra typos. A palavra typos é aquela palavra de onde vem aquele nome da tipografia. Tipografia, o que significa isso? É a grafia, grafos, é uma palavra grega que significa escrita. Typos é um padrão. Então, tipografia é aquilo que tem um padrão de escrita. E o interessante é que essa igreja se tornou um typos, um modelo da qual você poderia repetir em outras igrejas. Eu fico maravilhado porque o apóstolo Paulo escreve louvando a Deus por essa igreja. Era uma igreja que Paulo diz que se tornou um modelo na região da Macedônia. Se fosse, por exemplo, aqui na nossa região, seria mais ou menos assim, quer ver? A IPVO se tornou um modelo no Paraná. Né? Mas o texto diz, lá no verso 7, e também na Acaia. Significa que talvez a IPVO se tornou um modelo não só no Paraná, mas na região sul do Brasil. É mais ou menos isso. Veja uma igreja, irmãos, que teve uma passagem pelo apóstolo Paulo tão rápida, mas uma igreja que se desenvolveu debaixo da graça de Deus. A graça do Senhor é muito poderosa. E você vê que essa carta é uma carta que no capítulo 1, Paulo aplaude essa igreja, falando que essa igreja possui os frutos de uma verdadeira igreja. Ela tem uma fé operante, ela tem um amor abnegado, ela tem uma viva esperança. A palavra de Deus diz que Paulo escreve essa igreja, louvando essa igreja, porque dessa igreja repercutiu a palavra de Deus em toda a região. A palavra repercutir aqui no verso 8 do capítulo 1, no original, significa ecoou como uma grande trombeta. Isso é muito lindo. É muito lindo, irmãos. A vida do cristão não pode ser escondida. Jesus fala que a gente não pode esconder uma candeia debaixo da mesa. Jesus fala que a gente tem que colocar a candeia no alto do velador e assim ela ilumina a casa inteira. O cristão não é uma pessoa que tem que ficar calado, amedrontado, acovardado pelas coisas do mundo. Pelo contrário, o cristão é aquele que precisa repercutir o evangelho com a sua vida, com a sua voz, com seus gestos. A palavra repercutiu aqui, ecoou como uma trombeta. A igreja de Tessalônica compreendeu que ela não podia viver o evangelho apenas para ela. Ela tinha que proclamar esse evangelho. A minha pergunta é, tem sido assim na nossa vida? Você tem proclamado o evangelho de Cristo onde Deus te colocou? Você tem repercutido o evangelho através da sua vida ou não? Ou você é apenas um consumidor da fé? Essa igreja, irmãos, foi louvada pelo apóstolo Paulo. No capítulo 2, Paulo fala um pouco sobre o ministério dele em Tessalônica. É como que Paulo estivesse mostrando a eles por que ele não retornou para a igreja. Porque existia um grupo na igreja de Tessalônica que estava assim, milindrado com o apóstolo Paulo, entristecido com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque eles acham que ele ficou muito pouco tempo lá. E eles estavam assim, desgostosos com ele, porque achou que ele tinha abandonado a igreja. E ele escreve o capítulo 2, se você ler, e como a gente já explicou, o pastor Dalmo já falou isso, Paulo então ele faz uma defesa do seu ministério na cidade de Tessalônica. Ele fala, por exemplo, que ele foi para Tessalônica e não quis nem os recursos da igreja, ele trabalhou com as próprias mãos. Ele fala que abriu mão até daquilo que era direito dele por amor dos tessalonicenses. E ele mostra a razão aqui, por que ele não voltou. Ele fala que por 2 vezes ele quis voltar, mas Satanás nos barrou o caminho.
Ele mostra que não é porque ele era um homem desleixado e que ele tinha preferências por igreja A, B ou C, mas é porque ele tentou voltar, mas ele não conseguiu voltar. E ele então escreve o capítulo 2, falando sobre essas dificuldades que ele teve, para os crentes não acharem que ele era um pastor, um líder, um obreiro displicente. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com isso, quando a gente emite um julgamento sobre uma pessoa sem saber das circunstâncias da vida dela. Eu acho que esse capítulo 2 tem um ensino precioso. Às vezes a gente vê uma pessoa agindo de uma forma e às vezes, precipitadamente, a gente emite um juízo. Tome cuidado, viu? Tome cuidado para você emitir um juízo sobre alguém, sobre quem quer que seja, se você desconhece as circunstâncias da vida dessa pessoa. Não é? Muitas vezes a gente é muito precipitado para julgar comportamentos. Mas a gente às vezes é tardio para reconhecer as circunstâncias. É ou não é? A gente é rápido no gatilho para julgar. Mas às vezes a gente não tem essa rapidez para encostar nessa pessoa e saber o que ela está vivendo, o que ela está passando. Por que ela está agindo assim. A igreja de Tessalônica, irmãos, ela fez isso com Paulo. Ela julgou o apóstolo Paulo porque ele saiu de lá meio às pressas e não voltou. E eles achavam que ele não tinha voltado porque ele encontrou um outro lugar melhor. Não, irmãos, ele não voltou porque ele não pôde voltar. E quando Timóteo chega na igreja, a mando de Paulo, a igreja então ficou aliviada, porque Timóteo narrou para Paulo todas essas circunstâncias. Então essa carta foi escrita. E certamente encontrou consolo no coração. É por isso, você quer ver, no capítulo 5, lá no finalzinho da carta, no verso 27, você com a sua Bíblia aberta, Paulo termina quase a carta dizendo assim: conjuro-vos. Essa palavra, irmãos, no grego é uma palavra muito grave, muito séria, é quase uma obrigação solene diante de Deus. E ele diz assim: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Entende por que Paulo usa essa palavra tão séria no final da carta, quase obrigando essa carta a ser lida por todos? Porque Paulo queria, irmãos, esclarecer algumas coisas a respeito da vida dele e da conduta dele, que a igreja estava tendo uma opinião contrária, não era verdade. E ele chega no final da carta, é claro, ele diz assim: olha, eu quero solenemente até colocar isso diante de vocês como um mandamento. Leiam essa carta para todos os irmãos da igreja, porque eu não quero que eles pensem mal de mim. Eu não quero que eles façam um juízo diferente daquele que é o verdadeiro sobre a minha pessoa. Portanto, irmãos, vamos tomar cuidado com isso. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, então, como eu disse para vocês, ele narra o envio de Timóteo. Ele narra que Timóteo foi lá exatamente para pegar algumas informações dessa igreja. Paulo quer que a igreja saiba que Timóteo foi enviado por ele. Estão entendendo agora? Por que no capítulo 3 ele narra essa história de Timóteo ter ido lá para saber como é que estava o progresso ou o regresso do evangelho? Ele queria que a igreja soubesse que ele estava tão preocupado, que ele amava tanto aquela igreja, que ele tinha enviado o único colaborador que estava com ele. Isso é muito bonito, irmão. Sabe por quê? Porque se você der uma olhadinha lá em Atos, você vai ver que Paulo estava em Atenas, em Corinto, com Timóteo, e ele prefere ficar só. E aqui tem um negócio bonito que talvez a gente não percebe quando a gente lê as cartas divorciado do livro de Atos. O apóstolo Paulo nunca esteve só nas suas viagens. Você sabia disso? Ele nunca viajou sozinho. Porque ele sabia que as viagens naquele tempo eram perigosas. E ele sabia também que o evangelho, para ser levado a lugares que a palavra de Deus ainda não tinha sido pregada, tinha que ir com alguém, com companheiros de viagem. Poderia acontecer alguma coisa. Poderiam ser assaltados à noite. Poderiam ser alvo de alguns animais. Muitas coisas poderiam acontecer e Paulo sempre viajava com as pessoas. O livro de Atos narra um episódio muito bonito, quando Paulo, por exemplo, espera a chegada de Tito para ir com ele, mas quando Tito não chega, ele não vai. Ele não vai.
porque ele sabia que as viagens naquele tempo eram extremamente perigosas, ele precisava de alguém para compartilhar o fardo. Pastor, qual foi a única vez que Paulo ficou sozinho numa cidade? Em Corinto. Quando? Quando ele enviou Timóteo para Tessalônica. E ele deixa claro, irmãos, aqui na carta, que ele envia Timóteo por amor a essa igreja. Você quer ver? O finalzinho do capítulo 2, no versículo de número 19, Paulo demonstra o amor que ele tinha por eles. Olha o que ele escreve, irmãos, a respeito da igreja dos Tessalonicenses. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, não fiquem tristes comigo, porque vocês são a minha coroa, vocês são a minha alegria, vocês são a minha glória. No versículo 17 do capítulo 2, Paulo fala da razão por que ele não volta. Olha só: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, e ver-vos pessoalmente. Aqui, irmãos, Paulo usa 3 palavras intensas no grego, para mostrar o quanto ele desejava estar com aquela igreja. E no versículo 18 ele diz: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, contudo Satanás nos barrou o caminho. E aí ele vem e diz: olha, vocês são a minha glória, a minha alegria, a minha coroa. Eu vou dizer uma coisa, irmão: se o coração de um pastor não vê a igreja desse jeito, tem alguma coisa errada com o coração do pastor. Se o coração do pastor não vê a igreja como a sua alegria, a sua glória e a sua coroa diante do Senhor Jesus, a vocação desse pastor está precisando de uma recalchutagem. A igreja era alegria para Paulo. Olha que coisa linda, verso 20. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E aí, irmãos, no capítulo 4, o apóstolo Paulo faz algumas exortações com respeito à vida cristã. Primeiro, ele exorta a igreja com respeito à prática de santidade. Por quê, pastor? Não se esqueça, a cidade de Tessalônica era uma cidade grega. E a cultura grega, irmãos, era muito imoral, muito lasciva. Existiam práticas de homens com várias mulheres e homens com homens e mulheres com mulheres. A cultura grega trazia em seu bojo o homossexualismo extremado. E isso, irmãos, às vezes, quando o evangelho chega no lugar, é difícil essas práticas serem dominadas numa geração só. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele exorta os crentes de Tessalônica à santidade. Ele chama os cristãos a um modo de vida diferente. Ele chega a dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele chega a dizer que a santidade é uma prerrogativa daquele que foi alcançado por Jesus Cristo. Depois Paulo exorta a igreja ao amor fraternal, para que os irmãos se amem uns aos outros e cresçam nesse amor, porque ele já soube que a igreja era uma igreja amável. E no final do capítulo 4 ele introduz uma das grandes temas da igreja de Tessalônica, que é a condição dos mortos em Cristo. Por quê, pastor? Porque a cultura grega não tinha esperança depois da morte. Está vendo? A cultura grega era uma cultura que valorizava o aqui e o agora. Depois que a pessoa morre, é o nada. Não há mais esperança. E estava acontecendo dos crentes morrerem. E a cultura grega tinha essa filosofia. Paulo, então, ele acrescenta a verdade do evangelho, dizendo: não, os mortos em Cristo, pode ficar tranquilo que eles estão com o Senhor em espírito, mas quando Cristo voltar, eles ressuscitarão primeiro. E há esperança para aquele que é de Cristo Jesus. Capítulo 4 e capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que por ocasião da vinda de Jesus, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, mas aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados e habitaremos para sempre com o Senhor. Amém? E aí o coração dos crentes de Tessalônica ficou cheio de esperança, sabendo que
Quando a gente fecha os olhos para esse mundo, nós abrimos os olhos para o Senhor, mas que na vinda de Cristo haverá a restauração de todas as coisas e haverá a ressurreição dos mortos. No capítulo 5, o apóstolo Paulo aproveita o ensejo e ele fala da ocasião da segunda vinda. É claro que ele não marca data, versículo de 1 a 3, é claro que ele não fala que Jesus vai voltar no ano tal, no dia tal, como muitos na história da igreja o fizeram. E deram com os burros na água. Até a senhora Valnice Milhomens, que é uma pregadora muito famosa, que tem aí 1 milhão de seguidores nas redes sociais, já marcou a vinda de Jesus em 2 datas e errou. E é claro, querido, que nós temos que tomar cuidado com isso. Porque esses pregadores que marcam data para Jesus voltar, já deram com os burros na água lá atrás. Tá bom? E o apóstolo Paulo escreve aqui dizendo que o dia do Senhor não há necessidade que eu vos escreva, capítulo 5, versículo 1, porque vocês mesmos estáis inteirados que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, como é que vem o ladrão de noite? Você espera o ladrão, você faz uma xicrinha de café, um bolinho, na hora que ele chega, você, ô ladrão, eu estava te esperando, foi coisa linda. Não, irmãos, o ladrão de noite, ele vem assim de forma o quê? Inesperada. Inesperada não significa que o crente não conhece e não reconhece os sinais da vinda de Cristo, porque Jesus deixou muito claro isso em Mateus 24, por ocasião do sermão profético. Inesperado no sentido de que não há um tempo determinado para você marcar no relógio e esperar. Em outras palavras, ninguém sabe. É isso que Paulo está dizendo. Jesus vai voltar, mas ninguém vai saber quando ele vai voltar. Jesus vem como um ladrão de noite. O interessante é que Paulo usa a mesma figura que Jesus usou. Jesus usou essa figura. O filho do homem virá como ladrão de noite. E ele acrescenta, ele fala assim, quando o pai de família menos espera, o filho do homem virá. Então, irmãos, ele fala da ocasião da segunda vinda. Nós não temos que preocupar quando Jesus vem. Nós temos que nos preocupar como nós devemos viver até que ele venha. E aí entra o restante do bloco e o restante da carta. Olha que coisa bonita. Tem muita gente preocupada quando Jesus vem, principalmente quando acontece uma tragédia, né? Vem um tsunami na Indonésia, Jesus, o sinal, Jesus está voltando. Vem um negócio qualquer, a pandemia, Jesus. Você lembra na época da Covid? Meu Deus, foi uma luta, hein? Aqui você tem que domar touro bravo aí, torta direito. Quantos pregadores de internet aí começaram a anunciar a vinda de Jesus? Jesus falou das pragas, das pestes. Aí, Jesus está voltando na nossa geração. Irmãos, toma cuidado com isso, por favor. Sejam crentes maduros na palavra, não é? Pestes, pandemias, sempre ocorreram ao longo da história, não é? É claro que parece, pela palavra de Jesus, que quanto mais o fim se aproxima, as coisas mais se intensificam. É verdade. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o que a Bíblia enfatiza não é a gente ficar preocupado com a escatos da fé cristã, ou seja, com aquilo que vai acontecer no futuro quando Jesus voltar ou quando ele vai voltar. A ênfase da Bíblia é como eu vou viver até ele voltar. E é exatamente isso que Paulo termina a sua carta dizendo. O capítulo de número 5, versículo 4 ao verso 11, o pastor Dalmo falou sobre isso, ele mostra agora como viver de modo digno do Evangelho, aguardando a vinda de Cristo. E o texto que nós lemos, versículo 12 ao final, como a igreja deve se comportar, vivendo essa vida comunitária, até Jesus voltar. Veja que no verso 23, Jesus fecha o assunto falando da volta dele. Então olha que coisa interessante, do verso 4 ao verso 11 do capítulo 5, Paulo está dizendo como é que nós devemos viver até Jesus voltar. Ele fala aqui da vigilância, ele fala aqui da atenção, ele fala aqui de vivermos o dia a dia, como se Cristo fosse voltar na verdade hoje, preparados, com o coração em paz,
fazendo todas aquelas coisas que nós fazemos todos os dias. Mas a partir do verso 12 ao verso 22, o apóstolo Paulo aqui fala sobre uma igreja modelo, lembra capítulo 1, verso 7, mas que pode melhorar até a vinda de Cristo. Eu sempre digo, irmãos, e sempre me preocupo com isso, a vida cristã precisa ser uma vida de crescimento, sabia? É claro que nesse crescimento não existe uma curva retilínea, não é? O nosso crescimento ele tem umas quebradas, tem ou não tem, Adel? Quem é crente mais antigo aí sabe o que eu estou falando. A vida cristã não é uma parábola, tá bom? A vida cristã não é nem uma parábola negativa, nem uma parábola positiva. Ela não é nem assim, porque seria terrível você começar lá embaixo, chegar lá em cima e terminar lá embaixo. Vida cristã não é uma parábola, nem negativa e nem positiva. Você não começa lá em cima e vai lá embaixo, não. A vida cristã é uma equação do primeiro grau. Você lembra disso lá da sua escola? É uma equação do primeiro grau. Ela é uma reta. Ela é uma reta que tem o x positivo, ou seja, ela é uma reta ascendente. Ela não é uma reta descendente. Você não começa lá em cima e termina lá embaixo. Você começa lá embaixo e termina lá em cima. Posso ouvir um amém? A gente começa lá embaixo. Por quê? Porque a gente começa, irmãos, completamente alheio à vida de Deus. Estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Éramos alheios às coisas de Deus, desconhecíamos a palavra. Paulo fala aos Efésios que éramos ignorantes com respeito à aliança, vivíamos sem Deus no mundo. Vivíamos como homens cegos, tateando no escuro, até que Cristo abriu os nossos olhos. Até que Cristo nos mostrou a verdade da sua palavra. Aí sim, aí nós começamos lá embaixo e começamos a subir a linha. Mas o interessante é que a vida cristã não é uma linha certinha. Começa sem nenhumas interrupções. Não, a vida cristã ela vai, de repente dá uma quebrada assim, de repente ela vai mais reta, de repente ela sobe, de repente ela cai de novo, de repente ela desce mais um pouquinho, mas ela sobe de novo, você está entendendo? Mas uma coisa é certa, ela nunca é um declínio, ela sempre é ascendente. Em outras palavras, mesmo com as minhas dificuldades, as suas dificuldades, os seus tropeços, mesmo às vezes com o pecado que tenazmente nos assedia, Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, mesmo quando a gente tropeça e cai, e de repente declina um pouco da fé, esmorece na fé, não quer ser tão intenso nas nossas práticas devocionais, ou às vezes a gente se sente tão prejudicado por alguma coisa, mas não se esqueça, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Existem essas retas quebradas na vida do cristão, mas essas retas quebradas, elas sempre apontam para cima e de alguma forma vai alcançar o fim, amém? Creia nisso. O Senhor é aquele que persevera em você. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, eu quero terminar colocando então o tema final dessa conclusão tão linda, uma igreja modelo que pode melhorar até a volta de Cristo. Não tem nenhuma igreja, irmãos, perfeita. Todas as igrejas debaixo do sol, como diz Eclesiastes, são imperfeitas. Não existe igreja que não possa sempre melhorar. Não existe um casamento que não possa melhorar. Não existe um relacionamento de pai com filho que não possa melhorar. Não existe um profissional que não possa melhorar. Não existe ninguém nessa vida, irmãos, que de repente já chegou àquele patamar que diz assim: sei tudo, faço tudo certo, sou o suprassumo da intelectualidade e espiritualidade. Não há ninguém. O potencial do ser humano, como pregou Lutero no acampamento dos homens, é ilimitado. O ser humano foi dotado por Deus de ser a imagem e semelhança de Deus. Ele é, irmãos,
um portento para realizar as coisas e sempre melhorar. E o apóstolo Paulo termina de forma muito linda essa carta dizendo o seguinte: vocês são uma igreja modelo, mas vocês podem melhorar até a vinda de Cristo. Vocês podem melhorar. E aí, irmãos, quais são as áreas que essa igreja pode melhorar? Vamos lá, versículo 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Irmãos, uma igreja modelo, ela pode melhorar honrando os seus líderes. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz que essa igreja tem que acatar com apreço os que presidem e os que vos admoestam. Ou seja, aqueles que dirigem vocês e aqueles que ensinam, exortam e admoestam vocês. Uma igreja, irmãos, modelo, ela pode melhorar, Paulo diz, amando os seus líderes. Verso 13, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Uma igreja modelo, ela pode melhorar respeitando os seus líderes, obedecendo os seus líderes, amando os seus líderes. Por quê, pastor? Por causa da posição? Não. O verso 12 e o verso 13 tem a mesma frase, por causa do trabalho que realizam. É por causa do trabalho, irmãos, que Deus chamou e vocacionou os líderes da igreja, os pastores e os presbíteros e aqueles que estão imbuídos no cargo de repente, guiar, apacentar, ensinar uma igreja. É por causa do trabalho que eles fazem, eles devem merecer honra, respeito e amor. O interessante é que o versículo de número 12 fala sobre isso, os que trabalham entre vós. O versículo 13 fala por causa do trabalho que realizam. Portanto, aqui, irmãos, tem dois ensinos importantes. A igreja deve aos seus líderes que trabalham o quê? Honra, respeito e amor. A igreja de Tessalônica era uma igreja modelo que ela podia melhorar, honrando os seus líderes, amando os seus líderes, respeitando os seus líderes, obedecendo os seus líderes. Não é qualquer líder, não, os que trabalham. Os que trabalham. Porque aí tem um negócio importante, irmãos. Nós fomos chamados para trabalhar na seara do Senhor. E o líder deve receber de contrapartida esse apreço da igreja. Quando eu estava lendo e orando e fazendo o esboço desse texto, eu me lembrei de Jesus. Até Jesus quer ser amado por você, sabia? Quanto mais os líderes não desejam ser amados e precisam ser amados. Lembra da conversa de Jesus com Pedro? Qual foi a pergunta de Jesus para Pedro em João 21? Pedro, você está pronto para me servir? Pedro, você está ok? Agora está correto? Está tudo certo? Para você poder ser pastor das minhas ovelhas? Não. Jesus fez uma pergunta para Pedro. Qual? Pedro, tu me amas? Aí eu fiquei pensando, irmãos, eu com meus botões, né? Puxa, se até Jesus, ele quer ser amado pelos seus discípulos, quanto mais os pastores não desejam sê-lo, né? E Paulo escreve isso à igreja de Tessalônica. Tenham com amor em máxima consideração, versículo 13, por causa do trabalho que eles realizam. Pastor, uma igreja modelo, ela pode melhorar em qual área? Versículo de número 14 e 15. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos com todos, evitai que alguém retribua o trem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Uma igreja modelo, ela pode melhorar sendo uma comunidade terapêutica. O que é uma comunidade terapêutica? É uma comunidade que dispensa para as várias classes de pessoas com problemas a cura. Felipe Jansen tem um livro pequenininho que eu já dei para alguns líderes aqui da IPVO lá atrás, quando eu cheguei, chama Uma Igreja Por Que Me Importar?
É um livreto muito pequeno, mas um livro que mudou a minha visão de muitas coisas da igreja. E numa das coisas que ele trata a igreja como metáfora, ele fala que a igreja é o hospital de Deus. Bonito, né? É o hospital. A igreja é lugar da gente entrar todo chumbado. Você já entrou no hospital de um pronto-socorro, né? Igreja é o lugar de você entrar cheio de problemas, cheio de estrupiado por essa vida, pelo pecado, pelo diabo. Mas é o lugar de cura, irmãos. Se a igreja não for um lugar de cura, ela não é mais nada. Se a igreja não for um lugar onde as pessoas que entram aqui com problemas são tratadas e curadas, perdeu a missão. E o interessante é que Paulo aqui fala de 4 classes de pessoas que precisam ser tratadas e curadas pela igreja. É isso que significa a palavra terapêutica. É uma palavra grega que significa a cura, aquilo que cura. Veja bem que primeiro ele fala sobre os insubmissos, os indisciplinados. Pastor, os disciplinados precisam de quê? De exortação, de admoestação. Veja que essa comunidade é uma comunidade que trata as pessoas com problemas para curá-las. O desobediente precisa ser confrontado. Você não pode deixar uma pessoa atravessar uma linha de trem sabendo que o trem está vindo e você não dá um grito com ela, não é? Segunda classe de pessoas que Paulo fala são os desanimados. Verso de número 14. Consoleis os desanimados. Pastor, o que precisa uma pessoa desanimada? Encorajamento. A palavra consoleis aqui no original é encorajar. A pessoa quando está desanimada, e hoje tem muita gente desanimado, não estou dizendo aqui, né? Pode até ter aqui alguns também. Mas hoje, irmãos, parece que o desânimo é um troço que abate muita gente. Ah, pastor, por que você não vai, meu filho? Por que você não foi? Por que você não participa? Ah, mas estou tão desanimado. Tem que tomar um biotônico Fontoura para dar uma animada. Mas veja, irmãos, que a igreja é uma comunidade terapêutica. Pastor, o que eu faço com os desanimados? Eu encorajo. O texto diz, eu consolo, eu encorajo. Eu chego perto e falo, não, meu irmão, vamos lá, não desanima não, nós estamos juntos. Segunda classe de pessoas que a igreja precisa tratar e curar. Terceira parte, os fracos. E se você olhar no comentário desse verso, fraco aqui não é aquela pessoa doente, fraquinha. Não, fraco aqui significa de poder aquisitivo baixo. Fraco aqui significa aquelas pessoas humildes. Fraco aqui significa aquelas pessoas pobres. Por que Paulo está usando isso? Porque na cultura grega, essas pessoas eram descartadas da sociedade. Não tinham valor. Aliás, a filosofia grega desvalorizava os pobres, os mendigos, aquelas pessoas que nada tinham, porque eles achavam que elas não tinham virtude. E aí vem o evangelho, irmãos, e agora a igreja instaura-se numa comunidade grega, e Paulo então diz assim, olha, a igreja de vocês tem fracos. Fracos o que significa? Pobres, humildes, pessoas de condição difícil. O que vocês têm que fazer com essa pessoa? Auxiliar. Ampareis, olha o que diz. Ampareis os fracos. Na outra versão, da nova versão transformadora, está assim. Auxilieis os pobres. Irmãos, a igreja é uma comunidade que tem que se importar se tem alguém aqui que tem alguma necessidade. A igreja precisa olhar aquele irmão que de repente está passando lutas dentro de casa e uns auxiliarem os outros. Igreja é o lugar da gente não ficar olhando só para a gente, irmãos. Igreja é o lugar da gente aprender a olhar para o outro, não para julgar, para apontar pecado, mas para ajudar, meu irmão. Uma igreja modelo, ela pode melhorar quando, pastor? Quando ela é uma comunidade terapêutica. Até aquele que faz mal a você, a quarta classe de pessoas aí no verso 15. Evitai que alguém retribua o trem mal, por quê? Porque naquele tempo, irmãos, os cristãos eram muito perseguidos. Muitas pessoas faziam mal aos cristãos. E sabe o que Paulo está dizendo? Se tiver alguma classe de pessoas que está fazendo mal a vocês, não retribuam. Não pague com a mesma moeda. Não retribua o mal com o mal. E o interessante é que aqui, irmãos, Paulo abre o leque, né? Olha o que ele diz no verso 15.
segui sempre o bem entre vós. Então, primeiro ele está dizendo o seguinte: se alguém na igreja fez o mal a vocês, não retribua, faça o bem a eles. O eco de Paulo aqui é Romanos 12, pode ler lá em Romanos 12. Paulo fala em Romanos 12, cita Provérbios, ipsis literis, o livro de Provérbios, quando ele diz o seguinte: olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o quê? De comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, Paulo aqui tem um eco de Romanos escrevendo aquela igreja. Por quê? Porque talvez entre irmãos daquela igreja, um estava fazendo mal para o outro. E aí é lugar de cura e tratamento. Como é que você extirpa o mal? Produzindo mais mal? Não, você extirpa o mal com o bem. Pastor, como é que a gente quebra a cadeia do mal? Quando você devolve o mal com o bem. Quando aquela pessoa é impactada, porque ela espera de você uma retribuição à altura, e você então retribui, mas com o bem. Ela é desarmada, ela não sabe mais como agir. E aí, como diz um escritor que eu gosto muito, quebra a corrente do mal que se perpetua com a retribuição. Quando você faz o bem a alguém que faz o mal, desarma o sujeito. E olha o escopo do apóstolo Paulo no verso 15. Ele diz assim: pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. O que significa isso, pastor? Não é só entre os crentes não, irmãos. Esse para com todos aqui inclui até aqueles que estão perseguindo vocês. Eu tenho muito receio, irmão, desses cristãos que ficam postando coisas nas redes sociais, o que não tem coragem de falar cara a cara. Eu tenho muito receio, irmãos, desses cristãos que têm ânimos muito acirrados nas redes sociais e de repente atacam as pessoas de forma insolente, que na minha opinião não é uma linguagem, nem uma conduta e nem uma postura de um cristão. Por quê? Porque o cristão ele tem que denunciar o mal, mas ele tem que denunciar o mal. Ele não tem que odiar a pessoa. Tem muito cristão aí nas redes sociais, irmãos, odiando as pessoas. Esse nunca foi o ensino de Jesus. Pelo contrário, o ensino de Jesus é: se aquela pessoa te faz mal, retribua com o bem. Não precisa falar mal dela, não precisa denegri-la, não precisa usar uma linguagem chula, apequenada, baixa, de repente se nivelando com aquilo que as pessoas que não conhecem a Cristo falam. Não, irmãos, a nossa missão é outra. A nossa missão não é nivelar com aqueles que nos perseguem. A nossa missão é amá-los com o amor de Cristo, amém? É pagar o mal com o bem. O interessante é que quem encarnou, estou terminando, quem encarnou essa verdade na vida de forma mais dramática e intensa foi alguém que não era cristão. É por isso que às vezes, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado de achar que nós crentes somos melhores do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém, viu? Foi Mahatma Gandhi. Não sei se você já leu a história de Gandhi. Leia. Eu incentivo você a comprar uma biografia de Gandhi e lê-la. Gandhi foi o homem que na sua vida e em muitas das suas atitudes, ele encarnou o ideal do Sermão do Monte. E o principal deles era retribuir o mal com o bem. E foi por isso que ele libertou a Índia do poderio da Inglaterra. Por causa dos gestos de amor, que quando ele era espancado, vilipendiado, ele devolvia os seus algozes com o bem. Isso impactou tanto o coração daqueles homens que eles se renderam a Gandhi. Mas Gandhi não era um cristão, ele era um hindu. Claro que ele foi educado na Inglaterra, se formou advogado na Inglaterra, mas ele religiosamente era um indiano. Ele não era cristão, mas ele conhecia, sabe o quê? Jesus e o Sermão do Monte. E ele entendeu que só existe uma coisa que vence o mal. Qual é? O bem. Pastor, uma igreja
modelo, ela pode melhorar? Como? Versículo de número 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ela pode melhorar sendo uma comunidade, além de ser terapêutica, nos versículos anteriores, sendo uma comunidade contagiante. Versículo 16, regozijai-vos sempre. Comunidade contagiante é uma comunidade alegre, né? Versículo 17, uma comunidade contagiante é uma comunidade que ora. Versículo de número 18, uma comunidade contagiante é uma comunidade que tem no seu coração uma gratidão tremenda por tudo aquilo que Deus é e faz. Em tudo dai graças. Esse versículo, irmãos, é um versículo que tem muito crente que precisa ler e guardar mais, hein? Porque o que tem de crente reclamando e murmurando aí não está no gibi. Viu? O sujeito reclama de tudo. Tudo o sujeito está achando ruim. Nada está bom para ele, só vê defeito, só critica. Eu acho que ele está precisando de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A igreja modelo, irmãos, ela pode melhorar sendo uma comunidade contagiante. Que coisa linda é quando a gente está numa igreja alegre. A igreja tem que ser alegre. O evangelho é alegria. Toda vez que eu falo da alegria, eu lembro do Heavy Age. O evangelho, irmãos, é o evangelho da alegria. Boas novas é da alegria. O cristão tem que ser alguém alegre, contagiante. O cristão tem que ser alguém que ora. Uma comunidade que ora e que busca a Deus. E uma comunidade contagiante é uma comunidade que sempre tem nos lábios a gratidão. Como é que diz lá o Salmo 100? Entrai por suas portas com o quê? Com ações de graças. E nos seus lábios com hinos de louvor. Então, irmãos, o nosso coração é grato por tudo aquilo que Deus tem feito. Pastor, pelas lutas, opa! Quanto mais as lutas. Como é que a gente aprende nas lutas, né, irmãos? E finalmente, uma igreja modelo, ela pode melhorar sendo uma comunidade piedosa. Olha o que diz o verso 19 ao 22. Não apagueis o Espírito, significa que essa igreja é uma igreja que precisa estar cheia do Espírito Santo. Paulo usa muito essa imagem do Espírito Santo ser apagado, do Espírito Santo ser mais assim, cheio. Em Éfeso, na igreja de Efésios, na carta, ele fala sobre isso, né? Uma comunidade piedosa, uma comunidade cheia do Espírito Santo. Essa é a ideia do verso 19. Não apagueis o Espírito. A chama do Espírito Santo tem que estar sempre ardendo no nosso coração, porque ela gera em nós esse temor diante de Deus, essa piedade para com Deus. Uma comunidade piedosa é uma comunidade centrada na palavra. Olha o que diz o verso 20 e 21. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Profecia aqui não é só o elemento preditivo, lembre-se disso. Profecia no Novo Testamento é a exposição da palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus. Não é profecia de, eu tive uma visão, eu ouvi Deus falar. Não tem nada disso. É por isso que ele diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom. O que Paulo está dizendo é o seguinte: uma comunidade piedosa é uma comunidade centrada na palavra de Deus, e a partir dessa palavra ela julga todas as coisas. Olha que coisa bonita. Não desprezem a palavra, retende o que é bom, julguem as coisas. Por quê? Porque vocês vão ouvir muita coisa estranha por aí. E nós temos que julgar essas coisas pela palavra de Deus. Uma comunidade piedosa, cheia do Espírito Santo, centrada na palavra de Deus. E o verso 22, ele diz que uma comunidade piedosa é aquela que busca a santificação. Olha o que ele diz, verso 22, abstende-vos de toda forma de mal. Ou seja, o cristão é aquele que evita a aparência do mal, é aquele que foge do pecado, é aquele que se santifica para a glória de Deus e para o testemunho público dele. Pastor, uma igreja modelo, ela pode melhorar, Paulo diz aqui, de 4 formas. Primeiro, sendo uma comunidade que ama os seus líderes, uma comunidade que honra os seus líderes por causa do trabalho que eles fazem. Pode melhorar, em segundo lugar, sendo uma comunidade que uns
são médicos para com os outros, terapêutica, que trata os problemas uns dos outros. Os insubmissos são exortados, os fracos são auxiliados, os desanimados são encorajados. E se porventura você sofreu mal de alguém, pague com bem, porque você assim cumpre a lei de Cristo, que é o amor. Uma comunidade modelo pode melhorar sendo uma comunidade contagiante. Alegria, oração e, acima de tudo, gratidão pelas bênçãos recebidas. E, finalmente, ela pode melhorar sendo uma comunidade piedosa, cheia do Espírito Santo, centrada na palavra de Deus e que busca sempre ter uma vida pura e santa aos olhos de Deus. Não importa o que o mundo diz, não importa o que a sociedade apregoa, não importa aquilo que o seu amigo faz ou deixa de fazer. Você não segue o modelo do mundo, a gente segue o modelo de Deus. E aí Paulo termina com uma oração no verso 23, fechando esse bloco da volta de Cristo. Olha como é que ele reintroduz o tema da volta de Cristo. O mesmo Deus, verso 23, da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se ele dissesse assim: olha, vocês querem esperar Cristo voltar? Ajam dessa maneira. E aí vocês vão estar preparados para quando Cristo voltar. E aí ele faz a conclusão da carta. Primeiro, Paulo ora por eles. Verso 25, pede oração por ele, né? Irmãos, orai por nós. Depois, Paulo, ele se despede. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Você sabe o que é ósculo? Ósculo não é isso aqui não. Isso é óculos, é quase igual, né? Desculpa, mas isso é uma piadinha boa, né? Ósculo é beijo, ósculo, beijo. O povo oriental até hoje usa essa forma de cumprimento, né? O homem do Oriente beija, e beija mesmo. O negócio é até esquisito, né? Beija, na minha opinião, demais. Eu acho que podia ficar para lá. Mas eles têm essa coisa comum, né? Eles beijam, dá 3 beijos, se você bobear, ele vai dando 4, 5, você tem que falar: meu filho, tá bom, ok, aleluia. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Ele então se despede, e verso 27, já expliquei do porquê que ele pede para todo mundo ler a carta. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. E aí ele termina com uma saudação simples, em outras cartas é mais rebuscada, mas ele termina com: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Perguntaram a Martinho Lutero, na época da Reforma, uma época da efervescência da palavra de Deus, muitos falavam da volta de Cristo. Perguntaram a Lutero: doutor Lutero, se o Senhor Jesus fosse voltar amanhã, o que o senhor faria? Lutero então respondeu: eu continuaria fazendo e vivendo exatamente aquilo que eu faço e vivo hoje. É isso que Deus espera de mim e de você. Viva a sua vida cristã com simplicidade, com amor. Sirva o seu Deus com o coração desimpedido. Ame a Jesus, sirva a sua igreja, viva bem com as pessoas, seja um trabalhador honesto. Tenha as mãos limpas, paguem as suas dívidas, não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor. Viva a vida comum, simples da sua casa, tenha a sua família, cuide deles, tenha um tempo para Deus, perdoe as pessoas que te fazem mal, paguem o mal com o bem, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. E quando Jesus voltar e chamar, você receberá a coroa da vitória. Amém?